Boa noite, irmãos. Boa noite novamente, né? Se você já leu o texto conosco, você já sabe onde é para abrir. Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o 7. Se você encontrou, você diz amém. Se você não encontrou, diz não, amém. Ótimo. Vamos fazer a leitura e logo depois vamos tentar olhar para o texto da melhor maneira possível com o tempo que temos, tá? Versículo 1 diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Deus abençoe sua palavra. Rapidamente, só para avisar você, o recorte que eu fiz aqui hoje, para esse texto hoje, é um tanto da minha vontade, assim. Eu olhei e eu disse, eu vou fazer assim, tá? Então é artificial. Eu teria acabado no versículo de número 3, tá? A partir do 4 já seria outro parágrafo. Mas eu fiz esse recorte para que a gente tente, no decorrer da argumentação, conseguir pegar não só o exemplo que Paulo dá e o confronto que ele faz com o exemplo pessoal, mas que a gente comece no próximo domingo, a partir do versículo de número 7, já pegando toda a carga que a gente teve de estudo nesse momento no culto aqui, tá bom? Então, o primeiro pedaço do texto seria do 1 ao 3, mas eu fiz esse recorte maior para que isso produzisse uma melhor compreensão do todo. Amém? Entendido? Então vamos seguir. Nos domingos atrás, nós temos visto alguns bons exemplos de pessoas que têm imitado Jesus. Nós vimos o exemplo de Jesus, é claro, como aquele que deve ser de fato imitado. A sua humildade deve ser imitada, a sua atitude e a sua percepção de si mesmo e do mundo devem ser imitadas. E logo depois nós vimos duas pessoas que imitavam Jesus. Vimos Timóteo e vimos Epafrodito. Essas duas pessoas eram pessoas que deviam ser imitadas, poderiam ser imitadas, ou eram imitáveis, eram pessoas que eram dedicadas a Jesus e não aos seus próprios interesses, e buscavam a todo tempo os interesses de Cristo e não os seus. Mas agora Paulo começa a entrar em outro campo, não mais naqueles que devem ser imitados, ou naqueles que podem ser imitados, mas naqueles que não devem ser imitados, naqueles que não deveriam ser imitados. Então, se ele nos deu até agora bons exemplos, a partir desse momento, ele dá um péssimo exemplo. Ele mostra aquilo que não deve ser imitado, o que nós não devemos fazer, quem nós não devemos seguir, e a partir disso, ele confronta a ideia dessas pessoas com um conceito, com uma frase específica, com uma ideia central, uma ideia teológica, e logo depois ele dá o seu exemplo para dizer: eu estou vivendo dessa maneira, vocês deveriam seguir esse caminho. Tudo isso para tentar fazer com que os irmãos da igreja se voltassem para Jesus e abandonassem tudo em nome dele. Então, hoje, assim como a gente está falando de exemplos ainda, mas não estamos mais na seção dos bons exemplos, a síntese vai ser um pouco diferente. A síntese vai ser: aqueles que tudo abandonam por Cristo, são aqueles que de fato têm os interesses de Cristo. Aqueles que não têm os interesses de Cristo não abandonam tudo, na verdade eles se agarram a tudo.
e na carne se gloriam. Entenderam? Então tudo vai ser refúgio, tudo vai ser nada diante do próprio Messias, diante do próprio Espírito que restaura o pecador para uma nova vida. Então aqueles que entenderam quem é Jesus e buscam os interesses de Cristo, entendem, percebem e fazem sempre a mesma coisa. Eles se despem, eles tiram qualquer roupa de louvor, eles tiram qualquer aspecto de honra ou positivo, eles perdem tudo, em nome de Jesus. Amém? Nosso objetivo hoje é investigar o mau exemplo daqueles que pregam a falsa circuncisão e perceber como Paulo confronta isso, enquanto ele nos leva a olhar unicamente para Cristo. Amém? Vamos ao texto. Versículo 1 ao 2, é a carta, ou pelo menos o momento de entrada aqui, é a exortação ou a expressão do cuidado do apóstolo. É o momento onde ele vai entrar na nova sessão. Versículo 2 e 3 é o alerta de Paulo. Ele faz alguns alertas, ele faz algumas advertências. E a partir do versículo 4, é o momento onde Paulo ensina que devemos perder tudo. Entenderam? Então nós vamos ver primeiro esse momento de entrada, certo? Essa mudança de sessão do versículo 1 ao versículo 2, vamos olhar para as advertências de Paulo, e logo depois vamos perceber como Paulo pensa essa ideia essa coisa de perder tudo por Jesus. Amém? Versículos 1 e 2. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. O texto aqui parece uma quebra abrupta, não parece ter referência com nada que veio anteriormente. Ele estava dando dois exemplos de duas pessoas, de dois homens que devem ser imitados, e agora ele diz: quanto ao mais, alegrem-se. Escrever as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é para a segurança de vocês. Não parece ter referência nenhuma, não parece ter ligação nenhuma, mas provavelmente tem, porque Paulo já chamou a igreja, já pediu à igreja para que a igreja se alegrasse outras vezes. Por exemplo, do capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18, é mais um momento que ele pede para que a igreja se alegre, principalmente diante dos bons exemplos do bom exemplo que ele viu e dos bons exemplos que eles veriam logo após. Então, provavelmente, essa quebra brusca de sessão é porque Paulo agora quer nos causar um certo desconforto, porque agora ele vai sair abruptamente dos bons exemplos e vai nos mostrar péssimos exemplos, mas com uma adição. Ele diz que ele está repetindo a história. Isso certamente não foi algo que foi escondido dos irmãos, é uma repetição, e ele fala de novo as mesmas coisas, não é? Repetir é uma maneira de nós inculcarmos coisas na cabeça das pessoas. Para aprender é necessário repetição, não é assim? Sem repetição, naturalmente, não se aprende. Mas aqui a ideia é segurança. Paulo quer a igreja segura, não de colocar vigias nas portas da igreja, ainda que em algum momento isso possa ser possível, sei lá, mas a ideia é de novo falar, relatar, construir ideias amparadas por Cristo, amparadas pela verdade, para que isso sirva de segurança para a igreja. Então a preocupação de Paulo parece ser que a igreja estaria em risco se ela esquecesse coisas importantes. Esquecer coisas importantes é arriscado. Esquecer coisas importantes nos deixa inseguros. Esquecer que a cada um de nós, há uma vocação para morrer pelos outros, é perigoso para nós e para os outros. Esquecer que nós somos uma comunidade é perigoso. Esquecer que as nossas famílias são nossas famílias, esquecer dos nossos votos de casamento, esquecer a chave dentro do carro, tudo isso é muito perigoso.
esquecer a chave na moto. Tudo isso é muito perigoso. E Paulo relembra essas coisas para que haja segurança, para que a igreja não se coloque em risco. Mas o plano de fundo nunca é para a vossa tristeza, mas para que vocês se alegrem. A alegria nesse sentido é no Senhor, mas ela é captada, ela é operada ou ela é efetiva na medida em que nós lembramos, na medida em que nós aplicamos as coisas que Ele fala na nossa vida. Então a alegria pode vir de fato, mas na medida em que nós nos lembramos daquilo que nos sustenta, daquilo que nos segura. Amém? E ele começa a lembrar os irmãos de algumas coisas importantes. E ele diz, versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui nós já temos um dilema. São 3 advertências, 3 grupos, ou um grupo só, compostos por várias pessoas, ou todas as pessoas desse grupo têm essas mesmas características. É difícil definir, é difícil dizer. Eu vou tratar como 3 grupos dentro de um grupo maior, mas isso não significa dizer que alguém não pode ter ou não pode ser todas essas coisas, ou essas 3 coisas não possam caracterizar um grupo só específico, ok? Ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. É difícil saber o que isso quer dizer, porque a gente não tem o plano de fundo daquela época. Chamar alguém de cão, chamar um grupo específico de cão ou de cães, é uma ofensa. É uma ofensa como se você chamasse alguém de impuro, de religiosamente impuro. Era assim que os judeus chamavam, por exemplo, os gentios. Vocês não têm lei, vocês vivem de qualquer maneira, vocês vivem como os cães. Vocês são cães. Então Paulo está olhando para algumas pessoas e está chamando essas pessoas de cães. Nesse ponto, ele traz outra advertência: cuidado com os maus obreiros. E a pergunta que fica é, ele está falando com crente ou está falando com descrente, já que é mau obreiro? Né? E a ideia é que você é primeiro obreiro, depois você é diácono, depois você é evangelista, e assim você vai crescendo, né, na hierarquia. A ideia do mau obreiro aqui é aquele que faz coisas, é aquele que pratica, é aquele que trabalha. Então o mau obreiro aqui não é no sentido de alguém que tem uma posição na igreja. O mau obreiro aqui é aquele que trabalha para o mal, que ele é leviano, o seu caráter é maligno ou ele pratica maldade. Então cuidado com os cães, ou cuidado com os impuros, e cuidado também com aqueles que trabalham para o mal. Aí agora vem talvez aquilo que liga todos os pontos e nos faz entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ele diz cuidado com a falsa circuncisão. O nosso texto em português deu uma amenizada nisso aqui, mas ele fala cuidado com os mutilados. A palavra circuncisão, a palavra usada para circuncisão, é como se fosse traduzida por cortar em volta. Naturalmente, circuncisão, cortar o prepúcio. Quando Paulo escreve aqui circuncisão, o que a gente lê por circuncisão, ele diz algo como cortar e retirar, cortar para fora, cortar um pedaço. Então ele não está falando apenas de circuncisão, ele está usando, é claro, um jogo de palavras para talvez ofender o grupo, para mostrar a compreensão que ele tem daquele grupo, mas na minha concepção, ele sequer tem coragem de chamar aquilo de circuncisão. Então quem Paulo provavelmente está confrontando aqui, é um grupo de judaizantes, que quer esteja na igreja, quer não esteja na igreja, quer participe da igreja, quer não participe da igreja, estava causando algum tipo de burburinho. Mas pastor, tem certeza que esse tipo de pessoa está na igreja? Quase 100%. Olhe para o capítulo de número 3, para o versículo de número 17. Irmãos,
Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Se eu encaro esse entre eles como comunhão ou como estando no meio da igreja, é fácil concluir que esses judaizantes se levantaram dentro da comunidade e que se transformaram em inimigos da cruz dentro da comunidade. Então Paulo está falando para um grupo que pode ser identificado de várias maneiras, mas essas três coisas, de maneira geral, caracterizam esse grupo. Está chamando eles de impuros, está chamando eles de obreiros da maldade, trabalhadores da maldade, está chamando eles de mutilados. Mas o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Provavelmente esse grupo de judaizantes, como todos os outros grupos, estava trazendo à tona, mais uma vez, a necessidade de circuncisão para que os crentes gentios fossem evidencialmente, ou de maneira testemunhal, física e concreta, fossem considerados como alguém que tem parte com Deus. Então a ideia parecia ser, olha, você vai se circuncidar, para que de fato, com essa adição, com isso, você seja considerado alguém que faz parte do povo de Deus, e seja considerado alguém que está com tudo zerado diante de Deus. Paulo está falando para essas pessoas, mas a linguagem é complicada, porque ele olha para as pessoas que estão pensando na lei e na Torá, estão pensando na circuncisão como um testemunho de fé e de devoção, e ele chama de cães. Na cabeça de um judeu circuncidado, impuro é o outro. Na cabeça de um judeu que segue a lei, impuro é o gentio, não ele. Ele é povo de Deus, ele foi circuncidado, ele tem as promessas. Mas para Paulo, na medida em que você confia na circuncisão e não na obra de Jesus, na medida em que você confia em outras coisas, não em Cristo, você é o impuro. Então a ironia aqui parece ser, na medida em que você diz para os outros que eles precisam de outras coisas, que eles precisam obedecer à lei, à Torá, que eles precisam de circuncisão para serem puros, você é tornado impuro, porque você pratica as mesmas coisas. Você diz que eles precisam disso e daquilo outro, mas você está, na verdade, sujando os outros, tanto quanto você é sujo. E por isso trabalham maldade, por isso servem e fazem maldade, são maus obreiros, mal com U. No sentido de que eles, na medida em que tentam convencer os gentios a se circuncidarem, eles não estão trabalhando pelo Espírito, não estão servindo a Deus, estão operando mal aquilo que dizem conhecer. Então Paulo diz, cuidado com essas pessoas, cuidado com os judaizantes, cuidado com aquelas pessoas que acham que nós precisamos orar sempre diante de uma arca da aliança na igreja. Cuidado com aqueles que acham que nós precisamos de equipar, ou que nós precisamos de guardar as regras dietéticas. Cuidado com aqueles que querem adicionar algo à justiça que já foi dada por meio de Jesus. São cães, são impuros, trabalham para a maldade, e se pensam que estão se circuncidando, eles estão se mutilando. Isso é mais uma ofensa ainda, porque a ideia é castração. Então, se vocês acham homens piedosos que estão ensinando coisas boas, coisas justas para os gentios, vocês estão castrados. Vocês não têm poder, vocês não têm força, vocês não têm justiça. Entenderam o ponto? Paulo está ironicamente colocando o judeu, ou digamos, aquele que está dentro da comunidade cristã, mas que está com ideia judaizante, está colocando ele e aquilo que ele acredita contra ele, e está dizendo, nada do que você faça a partir dessas ideias trará os resultados que você acha que vai trazer. Sabe aquela coisa de, se você fizer as mesmas coisas, terá os mesmos resultados? Faça coisa diferente. O cara quis fazer circuncisão, teve péssimos resultados. Às vezes tudo que a gente precisa são das mesmas coisas. Às vezes tudo que a gente precisa é do mesmo discurso,
E eu fico incomodado, e eu tento não fazer isso em casa, né? Porque sempre tem esse negócio, essa discussão. Eu já falei 1000 vezes, e eu já ouvi 1000 vezes, não é? Mas se você já ouviu 1000 vezes, nada mudou, né? Nada. Fica complicado isso, porque a gente às vezes quer um novo discurso, e a gente às vezes precisa aprender os mesmos, precisa se relembrar das mesmas coisas. Igreja sempre vai ser um pouquinho chato, meus irmãos, porque esse negócio de Jesus nunca vai sair de pauta. Você vem para ouvir as mesmas coisas. Eu costumo dizer aos meus discipulados, perguntar na verdade, quantas vezes você ouviu sobre ira? Muitas, pastor. Quantas vezes você ouviu sobre tristeza? Muitas, pastor. Quantas vezes você ouviu sobre mentira? Muitas, pastor. Você consegue contar quantas vezes você ouviu sobre tratar bem o seu cônjuge? Não, pastor, foram muitas. E aí? Quais foram os resultados? Pastor, não muito bons. Então precisa ouvir as mesmas coisas ainda. É segurança para você. Entenderam o ponto de Paulo? Vocês precisam ouvir de novo, porque vocês estão caindo na ladainha. Vocês precisam, como o escritor de Hebreus diz, eu preciso voltar para as coisas primárias de novo, para as bases da fé, porque vocês que já deveriam ser maduros, não são. Então eu repito para vocês as mesmas coisas, para que vocês tenham segurança. Não caiam na ladainha de judaizante. Não caia na ladainha da falsa, das pessoas que pregam falsa circuncisão. Não caiam na ladainha desses falsos mestres. Não caiam na ladainha de quem está confuso com a fé que tem. Não caia. Olhe para o que Paulo fala. Ele confronta agora essa ideia da necessidade de circuncisão. Versículo de número 3. Por que a gente deve ter cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão ou com os mutilados? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Por que não devemos aceitar a circuncisão? Por que não devemos aceitar essa ladainha? Porque a circuncisão não é a retirada de um pequeno pedaço da carne. A circuncisão é a morte de toda confiança na carne. O que Paulo está dizendo é que não adianta tirar um pedaço do seu corpo, se a sua natureza vive e reina em você. Não adianta mudar de roupa, não adianta cortar o cabelo, não adianta fazer a barba ou deixar a barba crescer. Não adianta ter discurso teológico, ir para o seminário, se a velha natureza vive e reina. Qualquer dessas coisas é mutilação, é falsa circuncisão, nada disso é verdadeiro. A verdadeira circuncisão somos nós, que não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo é que eu e você, se quisermos entender o que é verdadeira espiritualidade, o que é viver em Jesus, o que é vida com Cristo, e a ideia é essa, o centro é esse, como é que essa igreja continua vivendo Jesus, mesmo diante de tanta oposição e de tantos conflitos internos. Se a gente precisa entender isso, se a gente quer entender isso, a gente passa pelo lindo fato de que nenhum de nós, nenhum dos melhores de nós, é suficientemente bom para ser justificado por si mesmo. Nenhum de nós serve para isso. O que Paulo está dizendo é que a carne deve ser retirada com a circuncisão que destrói a carne. Não é um pedaço dela que vai fazer diferença. Vocês vão se mutilar em vão. Continuam confiando na carne. A ideia parece ser mais incômoda do que geralmente parece, do que geralmente pensamos. Parece ser mais incômoda porque isso nos coloca diante de uma pergunta:
Ok, eu não sou circuncidado, estou livre? Não. Então como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? Você confia na carne? Você confia na sua carne? Você mantém a sua vida sob o seu domínio, sob o seu poder? Você continua se justificando por meio de suas obras? Você continua amando o seu currículo moral? Se sim, desculpe, você nem é circuncidado no corpo e nem é circuncidado no coração. O ponto é, nós que adoramos ou servimos, a ideia de adoração aqui não é levantarmos as mãos ou nos gloriamos, né? Não é levantarmos as mãos e cantarmos uma canção. A ideia de adoração aqui é mais serviço, é mais vida. É como se ele dissesse: nós que entregamos a nossa vida a serviço de Deus, não confiamos na carne. É esse tipo de pessoa que é a circuncisão. Não aquele que tirou um pedaço do corpo, mas aquele que entregou a vida. Entendeu o ponto? Paulo está dizendo, ao invés de vocês se preocuparem com a justiça que não muda nada, procurem a justiça que vem de Jesus, aquela que é operada pelo Espírito, aquela que faz morrer a carne. E esse é um dos maiores problemas que nós temos com a compreensão de transformação entre alguns de nós, entre algumas igrejas, de maneira geral. Parece que transformação é parar de fazer algo, comportamentalmente. E meu irmão, é só o começo da caminhada. Isso não significa que o seu coração mudou. É parabéns por fazer o mínimo. Sabe, pastor, eu esculhambava a minha esposa, hipotético, claro, esculhambava a minha esposa, mas parei de esculhambar, agora eu só penso, pastor, maravilha, você fez o mínimo, né? Parou de falar. Agora o problema é que ainda há coisa no seu coração, e a coisa mais, talvez a coisa mais complicada da gente entender, é que entregar a vida a Jesus, entregar a vida à operação do Espírito, entregar a vida inteira para Jesus, é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia. A gente vai perceber que é basicamente parar de confiar em si mesmo, parar de acreditar que as suas qualidades morais são capazes de fazer mudanças drásticas, parar de acreditar que você ser um bom rapaz é suficiente para que você tenha tudo aquilo que você quer. Quem dá algo para a gente, quando a gente é um bom menino, é Papai Noel, e não Jesus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe a ideia de que, mas eu, e daí? Eu e daí? Quer se agarrar nisso? Eu digo a mesma coisa. É o que Paulo vai fazer a partir de agora. Olhe para o versículo de número 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus resume tudo aquilo que veio antes. Tá? Então, a ideia de circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, tudo isso é resumido em Hebreu de hebreus. Ok? Ele só está destacando. Tá? Mas todos esses termos é claro que são importantes. Ele diz, para além disso, quanto à lei, eu era fariseu, radical, uma das seitas ou das organizações mais radicais daquela época. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, resumindo os outros termos, irrepreensível. Diante daquilo que você precisava guardar, ou diante do meu cuidado em obedecer, todos me consideravam como irrepreensível. Não que ele não tivesse pecado, mas porque ele era zeloso.
A ideia de Paulo é: você quer confiar na carne mesmo? Eu nada. Se eu fosse confiar na carne, eu seria melhor que você. Mas o ponto não é esse. A gente não vai gastar tempo olhando para isso aqui, para cada termo desse. Paulo usa como exemplos, você pode, é claro que a compreensão deles é muito importante, mas eu entendo que vai gastar muito mais tempo do que a gente pode. Então vamos lidar apenas como uma lista, o currículo de Paulo. Paulo está dizendo: quando eu encarei isso, e quando eu olhei para essas coisas, e me percebi confiando nelas, ou me valendo delas, eu me percebi confiando na carne. Quem confia no seu próprio currículo moral é como um desses mutilados, é o que Paulo está dizendo. Quem confia nas suas próprias virtudes é como um desses homens enganados que estavam enganando a igreja. Quem confia no seu próprio valor, na sua moral, nos seus conceitos, quem tem esse tipo de confiança não está justificado. Porque cortar um pedaço do corpo não diz nada sobre Deus e nem sobre você. O que diz algo para a gente é entregar a vida por completo a Jesus. Pense num negócio difícil. Porque isso significa parar de considerar você como você geralmente se considera. Não é incomum de nós nos encontrarmos em aconselhamento, alguém que tem uma percepção tão elevada a si mesmo, que eu estou quase abandonando Jesus por ele, ou por ela. É uma fé tão radical em si mesmo, é um amor tão grande por si mesmo, que eu quase me ajoelho e me faço devoto. O ponto de Paulo é: isso não é justiça. Isso não é a justiça que vem de Deus. Você é igual a esses mutilados. Você confia na sua carne. Coitado. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, por meio de Jesus Cristo, nos gloriamos no Senhor, adoramos ao Senhor, servimos a Ele, entregamos a Ele a nossa vida. Isso é que é se circuncidar. Isso faz com que Paulo olhe então para todo o seu currículo, que, diga-se de passagem, é maior do que qualquer um dos nossos. E ele diz no versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. O ponto de Paulo então é: nada que você faça, que você seja, é suficientemente poderoso para você alcançar aquilo que só Cristo pode dar. O que na verdade te faz viver em Jesus é considerar o seu currículo como nada. O que te faz amar Jesus com todas as forças, em parte, é parar de entregar tanto amor a si mesmo, como você faz, como a gente faz geralmente. Paulo quer nos levar para um lugar só, para Jesus, irmão. Paulo está repetindo a mesma coisa. Não adianta você cortar uma parte do seu corpo, se apegar a evidências externas, se a sua vida não é de Jesus, se você não entrega a Ele, se você não submete a sua vida a Ele, se você não se coloca diante dEle, se você não abandona tudo por Ele, se você não se esquece em nome dEle, meu filho, nada é aquilo que você vai ter no futuro, porque tudo é como perda diante da sublimidade que é conhecer o nosso Cristo. Paulo está apontando para um caminho. Ele está dizendo: esses que confiam na carne são um péssimo exemplo. Você deveria fazer ao contrário, abandonar essa confiança, se entregar a Jesus e considerar aquilo que você é, aquilo que você tem, como se fosse nada. E sinceramente, a gente vai no próximo sermão
perceber que aquilo que Paulo chama de nada ou de lixo é algo muito pior. Mas o ponto é só um: é que nós que somos a circuncisão, precisamos abandonar qualquer confiança na carne, porque os interesses de Cristo, vividos por nós, vai nos levar cada vez mais para mais próximos dele, e naturalmente, próximos de Cristo, a proximidade, a vida entregue a Cristo, naturalmente, vai ser levada aos interesses dele. Amém? Podemos começar as aplicações agora? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que esse é um dos melhores textos, esse texto que nós vimos, é um dos melhores, talvez, textos para a gente considerar a necessidade de estarmos atentos para perceber, para identificar maus exemplos. Eu disse, culto passado, que é importante que a gente tenha bons exemplos, e que a gente imite bons exemplos, mas também é importante que a gente saiba identificar maus exemplos, e que a gente saiba confrontar maus exemplos, e que a gente saiba abandonar a imitação de maus exemplos. Provérbios, por exemplo, diz que o irado ensina a ira para outros. Maus exemplos são facilmente seguidos. A gente precisa identificá-los, saber quem são, saber como vivem, saber o que comem, para não imitá-los. Identificar maus exemplos é uma das coisas mais fundamentais. Fazer com que maus exemplos não cheguem a posições de liderança também. Nós não podemos dar poder a quem não tem Cristo como aquilo que é mais sublime na sua vida. Quem confia na carne não pode guiar uma igreja. Quem confia na carne não ensina as pessoas a outra coisa, senão a confiar na carne também. Porque naturalmente aquilo que ele é aquilo que ele replica. Amém ou não amém? Meus irmãos, se bons exemplos arrastam, maus exemplos também. Se bons exemplos ensinam, maus exemplos também ensinam. Isso não atinge apenas a nossa igreja, as nossas igrejas. Isso atinge as nossas famílias. Isso atinge os nossos empregos. Isso atinge tudo aquilo que a gente entende por vida. Esses dias eu estava conversando com a Rebeca sobre como os nossos exemplos, né, de pai e mãe podem ensinar os nossos filhos a desejar uma coisa ou outra. E a gente se questionava sobre a nossa própria vida e sobre como a gente, vive ela, sobre como a gente é, sobre o que a gente faz. Maus exemplos, principalmente pensando em circunstâncias de família, podem destruir a vida não só do cônjuge, mas dos filhos. Eu lembro de uma vez estar conversando com o pastor Iago, e ele disse que tinha saído de um aconselhamento complicado, difícil, e ele contou uma história que eu fiquei assim assustado. Ele disse que conversou com uma moça que estava no processo de separação, e ele disse a seguinte frase, diz que ela chegou para ele e falou: pastor, eu vi meu pai batendo na minha mãe a minha vida inteira, então quando eu casei com um homem que só me apertava e me jogava dentro do quarto e me trancava, eu achava que estava no lucro. Que maravilha, né? O exemplo de um pai influencia psicologicamente a filha, a ponto de ela não conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Isso não é só uma questão de quantos de nós somos assim, mas de quanto a gente produz isso nos outros. Você que tem filho, por exemplo, você queria que o seu filho tratasse, ou fosse tratado, no casamento dele ou dela, igual você trata seu cônjuge? Como seria a vida dela? Como seria a vida dele? Você, marido, você gostaria que a sua filha fosse tratada igual você trata a sua esposa? Ou você gostaria que o seu filho fosse tratado igual você trata o seu esposo?
ou vice-versa. Porque é isso que a gente ensina. A gente ensina essas coisas. Meu irmão, a gente ensina o que vive. A gente ensina o que vive, e não só o que fala. Não tem como plantar abóbora e colher caqui. Você fala, mas sabe o que a gente aprende? Na medida em que você tem mais discernimento para separar as coisas, e olha que é pouca gente que tem esse discernimento, o que ele fala é bom, mas o que ele vive é ruim. Me diz quantas pessoas conseguem fazer esse tipo de análise? É o que Jesus ensina sobre os fariseus. Façam o que eles fazem, façam o que eles dizem, porque o que eles dizem é bom, mas não vivam como eles. Quantos têm essa perspectiva? Quantos fazem isso? Quantos conseguem fazer isso? No final, aquilo que você diz é só balela, se não é aquilo que você vive. Você está entendendo isso? Maus exemplos destroem. Eu falei, em sermões passados, que a vida de uma igreja é definida pela quantidade de bons exemplos que ela tem. Amém? Do mesmo jeito, a vida de uma igreja também é definida pela quantidade de maus exemplos que ela tem. Se bons exemplos fazem uma igreja viva, maus exemplos começam a destruir a igreja. Na medida em que a nossa conduta não é imitável, e se a quantidade de pessoas que não são imitáveis só aumenta, a nossa igreja vai morrer. Porque é isso que acontece em lugares que não tem gente imitável lá. Isso não deveria nos fazer outra coisa senão temer. Temer pela nossa vida, pela vida do outro, temer pela nossa igreja, temer pela nossa conduta. Mas Jesus está lá ainda, meus irmãos. Jesus está lá no mesmo lugar, pronto para ser imitado, na medida em que nós nos arrependemos. Amém? 2. Cuidado. Pelo amor de Deus, criatura. Cuidado com a maneira com a qual você avalia a sua própria vida. Cuidado. A maior parte das pessoas confunde aquilo que elas parecem com aquilo que elas são, ou aquilo que elas fazem de vez em quando com aquilo que elas fazem regularmente, com regularidade. Não é incomum você encontrar homens ou mulheres muito confiantes do amor que dão para o cônjuge, só porque ano passado, ou há 3 meses, ou eu fiz uma coisa naquele dia quando você isso. Mas, meu amigo, amor não fica escolhendo data. O ideal é que se custe, se demore a pensar num dia onde houve desamor. Entendeu? Porque eu fico catando há 3 meses, há 6, há 12, há 3 anos, e assim eu junto 4 coisas na minha vida inteira. Você é aquilo que você faz regularmente, criatura. Não é aquilo que você faz de vez em quando, não. De vez em quando você fica atento nos estudos, né? Não é assim? De vez em quando você se concentra. Mas na maior parte do semestre você é o quê? Não é não? Isso significa que você é um bom aluno? Não, só que você é um desesperado. Aquilo que você fez na última semana para conseguir cumprir todas as matérias não te faz um bom aluno. Na verdade, te prova que você é um mau aluno. Porque você teve 6 meses para ser um bom aluno e você não foi. Você está entendendo o ponto? A gente confunde pequenos momentos de lucidez com lucidez. Meus irmãos, eu tenho alguns exemplos na cabeça, mas todos são terríveis, né? de figuras de linguagem para usar com vocês, mas todos são terríveis. Mas a ideia é ter paz momentânea na família, em casa, no casamento, na igreja. Não é ter paz, meu irmão, é ter suspendido a guerra por um tempo, depois que respirar, volta.
Avalie a sua vida direito. Está vendo o que Paulo disse? Vocês acham que são puros, mas vocês são impuros. Vocês não conseguem nem entender. E a gente não consegue nem se avaliar. Porque na maior parte das vezes, nós somos fiéis demais a nós. Sabe? Muito fiéis a nós. E a gente acaba sempre avaliando para cima. A gente confunde momentos de lucidez com lucidez total. Sabe aquela ideia de... Você já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar? Basicamente é você se apaixonar pelo seu sequestrador, por quem te violentou. Então alguém te agride, alguém te bate, alguém te trata mal, e você é apaixonado. Síndrome de Estocolmo, né? A pessoa te assalta, te sequestra, aí quando trazem a vítima está apaixonado pelo carrasco. Aí às vezes a gente fica, sabe, encontra gente cobrando relacionamento na igreja, mas age como se fosse um algoz de todo mundo, age como se fosse um carrasco, cobrando o amor do outro, do cônjuge, mas age como se fosse um carrasco. Gente, quem se apaixona por carrasco tem síndrome de Estocolmo. Você não quer amor. Você está entendendo isso? Porque amor não é algo que é dado de vez em quando, só para provar. Amor é algo constante. Amor é algo fiel. Amor deveria ser basal. Sabe aquele esforço comum, aquele gasto comum de energia? Amor deveria ser basal. Mas o ponto é, como a gente não sabe se avaliar, a gente não sabe viver. Está entendendo? Como você não se avalia direito, você não vive direito. Você não sabe quem você é. Você não sabe das suas limitações. Você não consegue perceber nem os seus erros. Não é assim? Você não consegue se identificar. Naturalmente, não vai conseguir viver outra coisa, senão aquilo pelo qual você, ou do jeito pelo qual você é mais apaixonado, né? Da forma de vida pela qual você é mais apaixonada, que tem a ver com seus próprios interesses. Em O Tartufo, de Molière, espero ter... Cadê o Igor? Igor? Você que fala 18 línguas, sabe falar o seu nome, é Molière? Molière. Não tem um E, Molière. Tu também, né, Maíla? Acertei, Molière. A Maíla sempre vai fazer assim, segue o jogo, não é acertou, segue o jogo, entendeu? Tem um diálogo interessante entre Cleanto e Orgon. Cleanto está tentando convencer Orgon, seu cunhado, que o sacerdote em quem ele confia é um picareta. E ele diz algo interessante. Ele diz que o tipo de homem que esse sacerdote esse falso sacerdote, esse falso piedoso, é o tipo de homem que confia na máscara e que esquece o próprio rosto. Ele confia na máscara e esquece o próprio rosto. Somos nós, muitas vezes, não é? Confiamos na máscara, confiamos no que parecemos, porque a gente não sabe se avaliar, a gente não sabe olhar para dentro. E o ponto parece ser: considerem a própria vida e confiem, não na carne, mas no Senhor. Essa é a minha terceira aplicação. Uma das coisas mais importantes nesse texto é Paulo nos apontando o lugar da verdadeira confiança. O lugar da verdadeira confiança não é a gente, porque se a gente confia ou coloca a nossa fé na gente, nós confiamos na carne. Se a gente, eu lembro, não sei se ele está assistindo, mas um parente querido um dia chegou para mim e disse: olha, Deus te ama, Davi, porque você é justo. E eu acreditei. Por 3 longos anos, eu acreditei. Aí textos como esse me provam totalmente o contrário. Qualquer apreço ou qualquer tipo de qualidade moral que eu tenha, eu acredito que ele falou isso porque percebeu algum tipo de qualidade moral, no seu julgamento eu tinha algum tipo de qualidade moral, isso não é justiça.
isso não me coloque em uma posição boa diante de Deus. E isso só se transformará em mais dano se eu continuar confiando nisso. Então, quando você se enxerga, quando você se olha, quando você se avalia, quando você se analisa, se tudo que você consegue encontrar é um bom retrato de você e não o Cristo, você está confiando na carne. Quando aquilo que você busca é apenas atestar quem você é, ou confirmar quem você é, você está confiando na carne. Paulo mostra que o lugar da verdadeira circuncisão não é a nossa vida. A verdadeira circuncisão operada pelo Espírito vem a nós, é nos dado, isso é um presente. Se confiarmos na carne, seremos como os mutilados, sem justiça, sem Cristo e maus exemplos. Mas se confiarmos no Cristo, podemos encontrar não só a verdadeira circuncisão, mas o caminho, um caminho a partir do qual todas as coisas, todas elas, vão se transformar como refúgio, vão parecer nada. Quando Cristo aparece em nossa vida, Ele aparece como algo mais importante do que tudo, até você mesmo. Se Cristo não é mais importante que você, as suas análises sempre acabarão em orgulho e nos seus próprios interesses. Amém? Por fim, se você quer trilhar esse caminho, Jesus pode salvar você. Se você quer trilhar esse caminho, encontrando aquele que é mais sublime do que tudo aquilo que você tem, do que você é, Jesus está disponível. Converse com um dos irmãos, fale com um dos presbíteros, mas se arrependa dos seus pecados. Perceba que sem Jesus você não alcança a justiça. E você pode ser um moralista, só que vai ser um moralista condenado. Você pode ser inteligente, mas vai ser um inteligente condenado. Tanto faz, mas eu tanto faz. Diante do nosso destino, o eu tanto faz, meus irmãos. Quem nos guia para a eternidade é Cristo. Deixe-me contar um segredo. Ele sempre se prova muito melhor do que todas as coisas. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua justiça que é derramada sobre nós. Teu Espírito tão generosamente dado. Senhor, te louvamos e te pedimos para que o Senhor abra nossos olhos, para que a gente se enxergue, que o Senhor nos ajude a viver como aqueles que te buscam e não como aqueles que te rejeitam. Em nome de Jesus, ó Deus, nos permite dia a dia encontrarmos o caminho da sublimidade de Cristo. Que o Senhor construa nessa igreja uma casa para bons exemplos. Que o Senhor nos leve à compreensão que em casa nós devemos ser bons exemplos. Que nós abandonemos a confiança na carne e que nós adotemos a dignidade dessa nova vida, que é confiar em Ti, viver por Ti e caminhar para Ti. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.